Boa noite. Já está aprovado pelo Parlamento e prestes, ao que tudo indica, a ser promulgado pelo Presidente da República o Orçamento de Estado para o próximo ano. Para este ano, aliás, trata-se do documento que vai condicionar a vida dos portugueses ao longo dos próximos 9 meses. O que vai mudar nos bolsos dos contribuintes, das famílias e das empresas? Esta é a grande questão que vamos colocar esta noite e para a qual procuramos uma resposta. Vamos, ao longo das próximas 2 horas, realizar este debate numa parceria da TVI24 com a consultora Deloitte, um debate que realizamos nas instalações desta empresa no centro de Lisboa. É um debate que vai ter 2 painéis de convidados e passo desde já a apresentar o primeiro painel de convidados. Comigo, para moderar este debate, vai estar o jornalista Paulo Ferreira. Apresento os convidados. Carlos Loureiro é o responsável da Deloitte pela área da consultoria fiscal. Domingos Azevedo é bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados. Temos também Eduardo Paz Ferreira, economista, especialista também em fiscalidade, e José Azevedo Pereira, ex-diretor-geral dos Impostos. Penso que há uma correção? Desculpe lá, sou jurista, não tenho nenhuma alergia com os economistas, mas enfim... Está então feita a correção. Eduardo Paz Ferreira é jurista, mas especialista, de qualquer forma, em fiscalidade. Comigo, como disse, para a moderação deste debate está o jornalista Paulo Ferreira. Mas começo, desde já, por dirigir uma primeira pergunta ao convidado Carlos Loureiro, para lhe perguntar, no fundo, quem é que sai mais beneficiado e mais prejudicado com o orçamento que está prestes a entrar em vigor? Antes de mais, agradecemos a oportunidade de debater o Orçamento de Estado e as suas implicações na vida de todos nós e das empresas. Não é uma pergunta fácil, para começar. Na verdade, este orçamento tem mais preocupações com as famílias do que com as empresas e, sobretudo, com a competitividade das empresas, mas é evidente que as coisas estão relacionadas. Há, de facto, famílias que beneficiam quando olhamos apenas para os impostos diretos, nomeadamente o IRS, com o efeito da sobretaxa, mas não deixa de ser verdade que as famílias estão sujeitas a ser tributadas num conjunto de outros impostos, a tributação indireta, que acompanha toda a nossa vida, desde o consumo dos combustíveis, que aumenta significativamente, até uma série de outras áreas. E, portanto, dependendo muito do perfil de cada família, poderá ou não beneficiar. A verdade é que, sendo que mais de metade das famílias portuguesas não pagam IRS, ou pagam valores muito marginais, um aumento dos impostos indiretos que se traduzem, embora de uma forma menos dolorosa, sobre as várias despesas em que as famílias incorrem, acaba por se poder traduzir também num agravamento fiscal, mesmo para essas famílias de menores rendimentos. Antes de prosseguirmos com este nosso debate, aproveito para lançar aqui uma peça que sintetiza exatamente o que vai mudar este ano no IRS. As principais alterações em CDRS para 2016 correspondem à redução da sobretaxa de IRS por efeito do aumento do salário mínimo nacional e a introdução de taxas diferenciadas por escalões, ao alargamento em 0,5% dos escalões de IRS, reduzindo o imposto sobre alguns rendimentos, ao aumento da dedução com deficientes em 475 euros e à revogação do quociente familiar. A revogação do quociente familiar revela-se desvantajoso para famílias a partir de determinados rendimentos. De acordo com os cálculos da Deloitte, a substituição do quociente familiar por uma dedução fixa de 275 euros por dependente significa que, para famílias com um dependente, no caso de solteiros, o novo regime é mais desvantajoso a partir de 933 euros por mês. No caso de famílias casadas em que ambos os elementos têm rendimento, o regime é mais desvantajoso a partir de 863 euros por mês por cada um. Para famílias casadas em que apenas um dos elementos tem rendimentos, o novo regime é pior a partir de 1.433 euros. No entanto, a redução de sobretaxa, na maior parte dos casos, mais do que compensa este ligeiro agravamento fiscal por via desta substituição. Nos casos de rendimentos mais elevados,
Aí verificam-se, inclusivamente, alguns casos de agravamento da carga fiscal. Estão conferidas, portanto, as principais mudanças no IRS. Avançamos com o debate. Paulo Ferreira. Vamos a isso. Falar precisamente de IRS, cujo tema está lançado. E eu perguntava ao Domingos Azevedo se, de facto, se este sistema, com as alterações que foram introduzidas, nomeadamente com uma redução da sobretaxa e com alguma mexida nos níveis das deduções, antes de mais se torna um sistema mais transparente ou menos transparente? Bom, antes de mais há que salientar uma coisa que eu penso que é interessante. É que dá-me a sensação que há um desvio de política fiscal em Portugal. E abandonou-se uma seletividade até agora, por isso, sobre quem incidia os impostos, que eram os titulares de rendimentos de trabalho, baixou-se essa classe de rendimentos e penalizou-se alguns rendimentos que nós costumamos chamar de cegos, ou seja, rendimentos que atingem indiscriminadamente as pessoas que recorrem a essa situação. E por isso há que assinalar esta alteração na estratégia da política fiscal, que eu penso que é muito importante. Ou seja, privilegia-se o cidadão e penaliza-se naturalmente de outra forma, o conjunto global dos cidadãos que recorrem a determinados sistemas, a determinadas despesas. Ora, muito bem. Não quer clarificar um pouco, isto é, está a falar de quê? De um certo desagravamento fiscal dos rendimentos de trabalho e passagem dessa tributação para os impostos sobre consumo? Exatamente, era isso mesmo que eu dizia. A minha grande crítica em tudo que foi das grandes alterações do IRS é que quem pagou a fatura e pagou-a de uma forma muito pesada é quem vive do seu trabalho. E não estou a falar dos trabalhadores por conta de outrem. Estou a falar de empresários em nome individual, estou a falar em profissionais liberais, estou a falar em trabalhadores por conta de outrem, estou a falar nas pessoas que vivem do seu trabalho, que têm os rendimentos bem do seu trabalho. E porquanto essas classes, na minha opinião, estrategicamente, é que deveriam ser diminuídas, aligeirada um pouco a carga fiscal. Já estavam numa zona quase que poderíamos chamar de ilegalidade. Porque a questão depois coloca-se mais à frente, e não vale a pena agora colocar aqui, e a estratégia é uma deslocação, um desagravamento destes rendimentos e a deslocação com um agravamento para os chamados impostos cegos. Tanto paga o trabalhador, tanto paga o rico, tanto paga o pobre, paga quem tem que recorrer a essas situações, que é os chamados impostos cegos. E a questão que me colocou quanto ao IRS, eu penso que ele teve uma alteração de profundidade enorme e de um sentido humano que é necessário nós entendermos. Eu nunca consegui entender duas coisas nas alterações introduzidas no IRS. Primeiro, o quociente familiar. Está a falar de introduções do anterior governo. Do anterior governo. Primeiro, o quociente familiar. Porquê que um filho ou dois filhos numa família que tem um índice de correção de, por exemplo, 20%, há de deduzir à matéria coletável um valor superior a uma família que tenha os mesmos dois filhos com um rendimento de 10%, num rendimento, por exemplo, metade daqueles que têm o rendimento. Mas um exemplo prático para as pessoas entenderem. Se uma pessoa um casal tivesse um rendimento de 20 mil euros, ele deduzia à sua matéria coletável 4 mil euros. Então a sua matéria coletável passava a ser, sem entrar em consideração com o limite, passaria a ser 16 mil. Se em contrapartida tivesse ao lado uma família que no final do ano tivesse 10 mil euros de rendimento, tinha os mesmos 20%, mas só deduzia a matéria coletável, 20% sobre 10 dá 2 mil. Então a sua matéria coletável, 10 mil, passava para 8. Eu pergunto, terá alguma lógica racional que um filho, numa família, um ser humano, igual exatamente, independentemente da natureza da família, que um filho numa família que obtinha um grande rendimento, ter um benefício do dobro daquela que tinha um pequeno rendimento? E por isso a solução encontrada pelo Governo, na minha opinião, aumentar a dedução direta e aí as famílias que tiverem mais rendimentos, mais descontam. Porque não faz sentido este espírito. Não tem lógica. Segunda parte que eu penso que é interessante no âmbito do IRS, penso que é uma outra coisa que houve aqui, uma confusão enorme, que ainda bem que se atenuou um pouco, foi um conceito de uma apetência muito acentuada de controlar. O e-fatura é uma coisa muito boa, mas não sei se já se aperceberam que deixa os cidadãos nas mãos
exatamente uma autoridade tributária que nem sempre pode nem sempre cumprir. E os cidadãos, muitas vezes, por esse efeito, podem ver postergados direitos que não veriam no caso de uma concessão diferente. Deixe-me pegar nesse ponto e passar a conversa para o Eduardo Paes Ferreira. Concorda com este ponto de vista? De facto, o Fisco, neste momento, a autoridade tributária, dispõe de quase todos nós do nosso perfil de consumo, concretamente, sabe? Quanto é que nós gastamos em supermercado, em farmácias, saúde, cabeleireiros, por aí fora, e, por outro lado, tem também os nossos rendimentos. Acha que isto é um poder excessivo em termos de concentração de dados? Bom, antes de mais, permita-me saudar os meus companheiros de mesa, felicitar em especial a Delight por esta iniciativa e a TVI e dizer que é um prazer estar aqui com estes amigos para um debate que obviamente é um debate interessante. Mas é um debate que entendo mais como prospectivo. Apesar de tudo, o orçamento está aprovado, está em vias de ratificação. Penso que o Sr. Presidente da República não tem qualquer procuração para falar em nome dele, mas não deixará de promulgar o orçamento. E, portanto, temos este orçamento aprovado, ainda por cima para ter um período de execução de 9 meses, ou menos que 9 meses. Portanto, é bom começarmos a pensar nos passos seguintes. E, justamente, de alguma forma, a questão que o Paulo Ferreira estava a colocar prende-se com os passos seguintes, com repensar o que são os poderes da administração tributária e o que é a informática levada até aos extremos que foi levada na administração tributária. Eu devo dizer que pertenço a uma geração que tinha muita dificuldade em lidar com esse problema do cruzamento dos dados. Aliás, a primeira versão da Constituição de 1976 expressamente proibia o cruzamento de dados. Enfim, memórias tristes da história recente portuguesa. Hoje em dia, felizmente, vivemos uma democracia, mas mesmo assim essa concentração não faz sentido. Devo dizer, quanto a mim, que a autoridade tributária não sabe em que é que eu gasto o meu dinheiro. Eu, de facto, não peço o número de contribuinte nas faturas. Deve ser dos poucos. Provavelmente. Não tinha a aspiração de ter um Audi de luxo, ou lá o que era o anterior prémio. Mas também não tem o benefício. Pois, paciência, mas quer dizer, é uma questão de princípio para mim. Ou talvez possa pôr alguns livros ou alguma coisa. Agora, depois, não têm que saber dos meus pecados ou vícios secretos. Deixo-os especularem sobre isso. Mas deixe-me dizer uma coisa... Mas já agora não o faz porquê? Porque, precisamente com o receio da tal concentração. Acho que a administração tributária... O professor Azevedo Pereira foi muitos anos diretor. Não quero ser mal entendido. Eu acho que a passagem do Dr. Paulo Macedo pela administração tributária foi muito marcante e a sequência dada pelo professor Azevedo Pereira foram muito marcantes no aumento de eficiência da administração tributária e isso é inquestionável. Agora, há estes limites que eu não me sinto tranquilo com a ultrapassagem deles. Então, ainda menos quando isto é um velho debate, enfim, há tantas histórias em torno disto que nunca mais pararíamos e talvez... Já agora, acha que há aqui, obviamente, também uma bondade dessas medidas, que é o combate à fuga e à fraude, como é evidente. Pois, acha que o equilíbrio entre os fatores positivos e os fatores negativos não está assegurado? O combate à evasão e à fraude em Portugal tem uma característica curiosa. É que parte de um preconceito que quem evade são os pedreiros, são os marceneiros, são assim umas pessoas pobres e que os ricos não evadem. Ora bem, é claro das estatísticas fiscais, e o professor Azevedo Pereira ainda há bem pouco tempo falou nisso, que quem não paga impostos realmente não são os pobres, são os ricos. Quer dizer, os pobres também não pagam, mas não pagam porque têm uma distribuição miserável de rendimento. Aliás, deixe-me dizer que, de alguma forma, como o Domingos Azevedo disse, eu queria fazer uma declaração de interesses, que é um pouco contrária ao que é costume, que é a seguinte: eu não sou beneficiado em nada por este orçamento. Pelo contrário, no meu escalão não fui, não acabou a sobretaxa, nada. Portanto, tenho um conflito de interesses no sentido que, do ponto de vista egoísta e pessoal, claro que eu gostaria de outro orçamento. Bem, é verdade que não sou fumador e, portanto, esse lado não me preocupa muito. Mas, como o Domingos Azevedo dizia muito bem, generalizou-se nos últimos anos a ideia que quem tinha pago a crise tinha sido a classe média. Ora bem, o professor Carlos Farinha Rodrigues, que é uma espécie de um papa nesta matéria das desigualdades, fez um estudo exaustivo e concluiu que o decile mais baixo da população sofreu uma redução do rendimento de 25%.
É seguido pelo mais alto, é certo, mas o mais alto tem 8,5%. E quanto à classe média, que é esse ser de formas indefinidas que por aí anda, teve uma queda de rendimento entre os 7 e 8. E, portanto, uma política fiscal que assenta numa recuperação do poder destas pessoas de rendimentos muito diminutos é extremamente positiva. Muito bem. E não se pode sequer dizer, desculpe só para acabar isto, não se pode sequer dizer que vai ser penalizado por outra forma, porque esses não andam de carro, ou andam raramente. Já vamos ver isso então quando falarmos assim para os 6 vezes por aí. Já foi trazida a conversa por 2 vezes e agora gostava também de ter... por ele. Exatamente. Que aliás, como na sua função de líder da autoridade tributária, também introduziu algumas destes meios de combate à fraude e à fuga. Não, estes que foram mencionados aqui, não introduzi alguns, introduzi-os. Todos. Todos, sim. Estes de que estávamos a falar agora, nomeadamente o e-fatura. O e-fatura. E eu tenho uma perspectiva marcadamente diferente. Vamos ser claros. Em primeiro lugar, e é importante percebermos isto, o sistema foi concebido de raiz para que estes problemas que de quando em quando são mencionados como existindo não existissem. Portanto, a AT não tem, nem pode ter informação sobre a natureza e o conteúdo, nem a pode gravar, sobre a natureza e o conteúdo dos perfis de consumo dos contribuintes. Eu devo dizer uma outra coisa, não tem, pura e simplesmente. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que aquilo que é restado é o valor da fatura, o nível do IVA, não há descritivos de qualquer natureza e eu devo dizer que não há porque conceptualmente o sistema foi concebido para que não houvesse, mas simultaneamente porque era muito mais barato. Nós tivemos que desenvolver um sistema que fosse barato. Que fosse direito por linhas históricas. Não, mas foi o objetivo, acredito-me, porque houve, enfim, isto pode ser testemunhado. E nem há identificação do sítio onde foi feito o... Não, há a identificação de quem é o emitente da fatura, naturalmente. Isso já dá umas pistas, não é? Enfim, a questão é que se eventualmente for um supermercado... Não estou a dizer que houve sítios impróprios, mas se eventualmente for um supermercado ou uma loja normal, pode comprar centenas de coisas, umas mais suspeitas e outras menos, para falar nos seus, naquilo que classificou há um pedaço com pecados pessoais. Mas aquilo que eu gostaria de enfatizar é que o sistema não foi concebido, ou foi concebido de raiz para não permitir isto. Para que nunca fosse possível, e a determinada altura eu devo dizer, que havia empresas que nos enviavam toda a informação. E essa informação ficava, de raiz também, ficava à porta. Não entrava... O toda já agora era o descritivo das faturas? É. No início, enfim, o sistema teve várias fases. Na primeira fase, apesar da descrição que constava da lei e simultaneamente do mecanismo que nós tínhamos desenvolvido para discriminar, de um ponto de vista informático, a informação que deveria chegar e não deveria chegar, houve informação que nos chegou com erros, que ficou sistematicamente à porta do nosso sistema. Nunca foi permitido que essa informação entrasse no nosso sistema para que algum dia pudesse alguém sequer ter a tentação de fazer este profiling que estávamos aqui a mencionar. Portanto, acho então que, pelo menos... Não, isto é só a primeira questão, já agora deixem-me mencionar o resto e vou tentar dizer rapidamente aquilo que gostaria de dizer. Quando nós falamos de fuga, falamos de fuga a vários níveis. De fuga ou de ilusão a vários níveis. E não vale a pena termos ilusões. Existe também, ou existia, Portugal, felizmente, neste momento, é um dos países na Europa onde o problema menor dimensão tem, apesar de, tendencialmente, nós somos um país do Sul, dos menos desenvolvidos, e, enfim, se compararmos o nosso desempenho com o dos gregos, ou dos italianos, ou dos espanhóis, estamos numa situação que é francamente melhor, mas existe, nestes países, um nível de economia paralela que também existia cá. E que nós ajudámos a trazer para dentro do sistema e precisamente por isso é que, num período de quebra significativa da economia e quebra, enfim, do crescimento, que neste caso passou a ser negativo, nós conseguimos ter o país a cobrar mais impostos, coisa que não acontece a nível internacional, com a economia a cair. E esta subida é a função, em grande medida, do trabalho que foi feito a este nível. Se me perguntar... Aqui a questão é saber se fomos longe demais ou não nisso. Não, mas a questão é esta. Como estou a dizer, a questão do ir longe demais não se coloca.
aquilo que em cada momento do tempo... Coloca-se, Sr. Diretor, desculpado, Sr. Diretor, mas coloca-se porque estão em causa os direitos dos cidadãos. Tanto que se coloca que ainda hoje a autoridade tributária não tem condições de expor no seu portal a real situação das pessoas. Há faturas que faltam, há elementos que não são descritos e isso, no fundo, acaba por revelar-se como contrário ao uso dos direitos dos cidadãos de poder deduzir aos seus impostos aquilo a que têm direito. Se não se importasse, eu gostava de acabar só. Está bem? Está bem, mas... Se não se importasse, eu gostava de acabar. Aquilo que eu estava a mencionar é que, ao nível que a questão tinha sido colocada, que era a de saber se, eventualmente, a autoridade tributária tem informação excessiva sobre aquilo que é o comportamento das pessoas no seu dia-a-dia, o problema não se coloca. Pura e simplesmente, a questão não existe. Eu devo dizer que, a determinada altura, o sistema começou a ser utilizado para uma finalidade que originalmente não tinha, com toda a franqueza. Eu percebo qual foi a lógica subjacente, mas a partir de determinada altura, porque se quis trazer para dentro do sistema todas as transações, passou a exigir-se que as pessoas, dessem o seu número de contribuinte e, portanto, registassem as compras que faziam em ordem a que parte das deduções em IRS fossem em função dos documentos que é o que está em vigor. Que constam do sistema. Por vários motivos operacionais, portanto, o facto de as coisas terem sido concebidas assim levou à criação de alguns problemas que hão de ser ultrapassados. Mas, no seu entender, de facto, não há um poder excessivo da parte da administração fiscal? Não há, e eu devo dizer uma outra coisa. Temos que seguir em frente, senão é ficamos com um debate importante monotemático. percebermos que, para que o sistema seja minimamente justo, tem de haver capacidade por parte das administrações fiscais para controlarem aquilo que se passa na economia. Não utilizando, obviamente, tem que haver controle por forma a que depois não haja abuso desta informação, mas não há condições para haver abuso da informação pessoal. Vamos ter 30 segundos, por favor. Esta questão é muito importante, é pertinente. É assim, eu acho que o sistema do e-fatura, porque introduz o chamado interesse sucessivo, é bom, naturalmente, para o cumprimento dos deveres de cidadania de todos os cidadãos. O que é este interesse sucessivo? É se eu tenho um filho na escola, se eu vou comprar um livro para o meu filho, porque eu tenho interesse em deduzir no meu IRS a fatura que pago do livro do meu filho, então eu vou pedir uma fatura a quem me vende o livro. E por isto faz girar todo o outro sistema. Mas agora, a concepção do sistema é uma concepção, na minha opinião, aivada de um sentido controleiro, penso que eu sei o que estou a dizer, controleiro, e que não pensa numa outra questão fundamental. É que divide a economia. O que é privado, exigências a todo o nível. O que é público. Então, no final do ano é que manda para o e-fatura os seus elementos. Primeiro, o grande erro de concepção do sistema. Por isso é que eu digo que continuamos a ter uma economia em que o que é privado tudo se exige e o que é público pode ser de qualquer maneira. Segunda questão interessante. Muito rapidamente. E para terminar muito rapidamente, ainda hoje, e os cidadãos, e eu estou convicto disto, ainda hoje, nos documentos que são dispostos para os cidadãos, não fosse publicado o Decreto-Lei 5.000 de 2016 e nós teríamos gravíssimos problemas no uso do direito à dedução. Primeiro, não concebia as faturas, as despesas que eram feitas no estrangeiro com a saúde. Segundo, não concebia as faturas que eram com a educação. Terceiro, na deficiência do funcionamento do sistema, quem ia pagar a fatura ia ser novamente os contribuintes. Muito bem.